em Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor, eu adorarei. Oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, Ao Deus do meu amor, Espírito, 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 que desce como fogo, Santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. mais forte, Espírito, 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 que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. olha o que diz aqui Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-se-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quantos estão comigo? Coloque a mão, mesmo sentado, coloque a mão no teu coração. Comece a falar com o Senhor dentro de você. Comece a falar com o Senhor. Senhor, nós adoramos o teu nome. Nós exaltamos a tua palavra. O versículo 43 é assim: em cada alma havia temor. Eu te pergunto, o que é temor? Parafraseando esse texto, abra comigo em 2 Reis capítulo 16. O que é temor para você? Algumas pessoas, você já teve medo de Deus, sim ou não? Quem já teve medo de Deus? Eu já tive medo de Deus. Quantas vezes você crescendo, alguém disse para você assim: olha, não faz isso que Deus castiga, sim ou não? Então você já teve medo de Deus. Eu já tive medo do Senhor. Mas o que me chama a atenção no texto que nós lemos, que no início do versículo 43 é assim: em cada alma havia temor. Sabe, temor para quê, pastor? Eu vou construir aqui
uma plataforma para você acrescentar a sua vida sobre isso. Pode ser? Eu posso investir alguns minutos trazendo um entendimento e discernimento sobre isso? O que é temor? O medo me afasta de Deus, mas o temor? O medo é uma vida que eu vivo em meio a um pecado. O medo é o que eu estou vivendo em meio a uma circunstância, uma adversidade. Vive sob pressão em qualquer situação. Nós já vamos no segundo texto. Uma pessoa que constantemente vive sob pressão. Por quê? Porque ela não tem convicção se ela está fazendo a coisa certa, no tempo certo, de forma correta. Então uma pessoa que ela está, talvez a maioria das vezes, ela se encontra insegura. Ela precisa que alguém chancele, ela precisa que alguém endosse, ela precisa que alguém a incentive, ela precisa que alguém a respeite, a confirme. Então, se ela não tem nenhum desses apoios, se ela não encontra nenhum desses balizadores, a pessoa se sente insegura. E tudo que ela faz, ela não tem temor, ela tem medo. Medo do que? De não dar certo? Medo do que? Das consequências? Medo do que? Do que as pessoas vão falar? Do que as pessoas vão pensar? Qual é o medo que permeia a sua vida? Qual é o medo que permeia a minha vida? O que impede eu de entender, de discernir, de ter clareza, receber o entendimento? E depois de tudo isso, o que me impede de comprometer com a revelação que o Senhor trouxe no seu Espírito? Só tem uma coisa que concorre com aquilo que Deus está chamando você. Só tem uma circunstância que constantemente, dioturnamente, o diabo tem tentado dizer para você assim: você não vai conseguir, você é incapaz, é impossível para você. Ele sempre vai tentar te diminuir para aumentar o seu medo. E quanto maior o medo, quanto mais medo você está solidificando na sua vida, mais, sem perceber, vamos distanciar do centro da vontade do Senhor. Quantos de nós estamos aqui nessa noite? O que me chama a atenção, o início do versículo 43, em cada alma havia temor. Sabe quem que gera temor no coração de um homem? Sabe quem que gera temor na vida, no espírito de um homem ou de uma mulher? Chama-se Espírito Santo do Senhor. Tudo aquilo que eu estou fazendo, todo lugar que eu estou entrando, toda porta que eu estou acessando, toda ajuda que eu estou recorrendo, sem a direção do Espírito Santo, eu vou ter medo. Porque eu ainda estou balizando a minha vida por resultados. Eu ainda estou balizando a minha vida por conquistas. E resultados não são ruins, conquistas não são ruins. Mas eu não posso mais balizar a minha vida por coisas dando certo ou dando errado. Eu não posso mais balizar a minha vida, ter paz. Eu vou fazer algo porque eu senti paz no meu espírito. Eu vou fazer algo porque eu senti paz na minha alma. Eu senti paz no meu coração. Eu acredito que Deus vai pedir algumas coisas para mim. Eu acredito que Deus vai pedir algumas coisas para você, e que nós não vamos sentir paz. Eu não consigo acreditar que quando Deus pediu para Abraão Isaac, Abraão não sentiu paz, irmão. Abraão não questionou ao Senhor ou tentou argumentar com ele, dizendo assim: olha, Senhor, o Senhor está me pedindo, eu vou orar, e se eu tiver paz no meu coração eu vou fazer. Não, existem coisas que nós não vamos sentir paz, mas o temor ao Senhor não me distancia dele. O temor ao Senhor não me empurra para longe dele. O temor ao Senhor não me faz eu me sentir inseguro. Eu não preciso de balizadores para ser chancelado, endossado, afirmado e confirmado. O temor ao Senhor não me distancia, mas me aproxima da presença do Senhor. Agora, a palavra temor e a palavra medo têm a mesma roupagem, as mesmas sensações. Talvez um calafrio, talvez um hiato de convicção,
Tanto medo quanto temor ao Senhor, até um determinado ponto, parecem a mesma coisa, as mesmas impressões, os mesmos sentimentos. Mas quando você passa da linha, eu estou fazendo algo que eu estou temendo, tenho medo, ou eu estou fazendo algo que eu tenho temor do Senhor. Quando você passa da linha da decisão, você vai descobrir se aquilo que te moveu até aqui era o medo, ou se aquilo que te moveu até aqui era o temor ao Senhor. Tudo que eu faço com medo, repita comigo, tudo que eu faço com medo, o Senhor não está nele. Mas tudo que eu faço com temor, o Senhor me aprova. A minha vida precisa ser permeada nisso. Agora vamos ler 2 Reis capítulo 6, versículo 1. Diz assim, 2 Reis 6: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Agora eu te faço uma pergunta: quem Deus havia ungido? Deus havia ungido Eliseu? Ou Deus havia ungido esse discípulo da escola dos profetas? A unção estava sobre quem? Sobre quem? E quem estava querendo exercer uma autoridade? Vamos continuar. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Então respondeu Eliseu: vocês querem ir? Vamos. Um homem, uma mulher seguro, ele não precisa de aprovação. Ele não precisa de uma segurança, de uma convicção na horizontal. Eu costumo dizer que o homem ou a mulher que ouve os céus, ela não vai ter que viver uma vida se explicando com a terra. Agora, se você vive uma vida, qualquer direção que você recebe do Senhor, qualquer instrução que você recebe dele, e tudo que você for fazer, você tem que dar satisfação, você tem que se justificar. Deixa eu te falar uma coisa: você ainda está vivendo uma escravidão, não de algemas físicas, de grades físicas, mas você talvez está vivendo uma escravidão na sua mente, uma mente cauterizada, porque é o que o medo faz. Ele cauteriza uma pessoa, ele bloqueia uma pessoa, ele algema, ele encarcera uma pessoa, e ela não consegue viver, ela não consegue romper, ela não tem sucesso em lugar nenhum, ela não alcança, não acessa coisa alguma. Passam os dias, passam semanas, meses, anos, tudo cresceu à sua volta, mas ela tem a sensação que na vida dela nada mudou. O homem que vive impulsionado ou retido pelo medo, ele não consegue vencer, ele não consegue acessar alguns lugares. Você já teve aquela sensação assim: por que para mim é mais difícil? Já teve ou não? Já teve ou não teve? Não, só eu? Irmão, pensa num cara perseguido a vida inteira. A vida inteira foi perseguido. Os meus pais levantavam de madrugada, e a minha mãe e o meu pai viam um menino do lado da minha cama. Ninguém sabe que menino é esse, né? Um anjo, irmão, um anjo caído. E o meu pai dormia com um facão no travesseiro, irmão. Pensa numa família tranquila, tradicional. Imagina só um homem. Irmão, tem alguém aqui que está dormindo com uma peixeira debaixo do travesseiro? Vigia. E aí meu pai pegava no facão para lançar no menino. A minha mãe segurava a mão e falava assim: não faça isso, porque você pode errar e aceitar o seu filho. Nem toda tentativa de defesa é defesa propriamente dita.
A intenção de defender era uma, realmente, mas um erro de cálculo poderia ser fatal. E sempre tem que ter alguém na intercessão. Quantos estão comigo? Sabe, se Deus falou, faça. Se Deus não falou, não faça. Eu vivo pressão todo dia. Pastor, tem que fazer. Pastor, tem que fazer. Pastor. Quem me viu passar na prova e não te ajudou, né? Mistura aí um louvor, no ritmo de uma letra do outro. Vou passando pela prova. E aí sabe o que eu faço para encerrar uma insistência que eu sei que não é de Deus? Você tem uma palavra? Tenho. Então vai e faz você. Porque eu não tenho uma palavra para fazer o que você está mandando fazer. O medo faz a pessoa assumir uma responsabilidade que não é dela, a entrar em um lugar que não é para ele. Mas um homem, uma mulher resolvido, cheio de temor ao Senhor, ele descansa, porque ele sabe que 1000 cai ao lado, 10.000 à direita, e ele não será atingido, Senhor. Se é para Jesus, você pode me levar essa palavra. Sabe o que eu quero trazer hoje? Clareza, se o Espírito me permitir. Que o teu espírito seja fortalecido e a tua alma enfraquecida. Porque o apóstolo Paulo diz assim: que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Por quê? Porque eles são opostos entre si. A carne que o apóstolo Paulo está falando, não está falando de um desejo pecaminoso, não está falando de um desejo de pecado, não está falando de lascívia. O que é lascívia? Desejo por tudo aquilo que é proibido. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim: olha, a sua alma, a sua vontade que é uma coisa, mas a vontade do Senhor que é soberana quer te levar para outro lugar. Então por isso nós precisamos orar, nós precisamos jejuar. Para quê? Para fazer campanha, para ganhar coisas que já são nossas? Não! Nós precisamos orar e jejuar, para que a igreja do Senhor seja alinhada com o propósito dele. Então por isso o apóstolo Paulo, olha, não podeis satisfazer as concupiscências da carne, se você entender o propósito do Espírito. E esse contexto, eu vou continuar lendo a parte final do verso 2, assim: respondeu ele: vai. Então disse um outro: serve-te de ires com teus servos. Aí ele disse assim: vocês precisam decidir. Vocês querem que eu vou? Eu vou. Se vocês não querem que eu vá, eu não vou. Um homem resolvido, ele não é levado por vento de doutrina, ele é levado pelo vento do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um homem que tem medo, se alguém diz para ele vira para a direita, ele vira, mesmo ele já identificando a placa que é proibido virar para a direita. Se alguém mandar vira para a esquerda, vira, mesmo ele já vendo a placa que é proibido virar para a esquerda. Por quê? Porque ele não está seguro, ele não está no comando. E o primeiro lugar que um homem, o primeiro lugar que uma mulher precisa estar segura no comando, é no comando, na segurança das vontades da sua alma, irmão. O início do verso 43 de Atos 2, assim: em cada alma havia temor. Nós precisamos ser imergidos, batizados pelo temor ao Senhor nessa noite, nesses dias. Eu não estou falando apenas com o Ministério Levante Cuiabá, eu estou falando acerca daquilo que tange a igreja, a noiva do Senhor. Amém? Amém. Amém. Tem alguém aí? Então Eliseu interpreta assim: como é que vai ser? Então Eliseu foi com eles, atendendo a pedidos. Eliseu entendeu que era para ele ir. Afinal de contas, quem era o presidente da igreja era Eliseu. Então, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu o quê? Enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Ele não perguntou quem derrubou, ele não perguntou de quem é a culpa, ele não perguntou quem fez isso, a culpa é de quem.
Um homem cheio do Espírito Santo, que saiu de um ambiente de medo e entrou em um lugar de temor. Ele não quer condenar mais ninguém, irmão. Ele quer servir. Ele quer facilitar. Ele quer ser um instrumento do Senhor. Ele não quer arrumar confusão. Bem-aventurados pacificadores, porque esses verão a Deus. Segue a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma pessoa com medo, ela começa a fazer coisas que ela não quer fazer. Mas uma pessoa com temor ao Senhor, ela se submete ao processo para cumprir o propósito do Senhor. Então o homem de Deus perguntou onde caiu. Então ele mostrou o lugar e então disse, ele foi, cortou um pedaço de madeira, lançou ali e fez o machado, o ferro flutuar. E disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Olha para mim, irmão, com muito respeito, com muito temor. A gente sabe onde caiu, é ou não é? É ou não é? Sabe ou não sabe? A pessoa com medo, ela faz assim. Caiu. Caiu. Mas a pessoa com temor, ela bate no peito e diz assim: caiu. É a mesma coisa, caiu. 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 Mas a pessoa com temor, ela diz assim: caiu. A pessoa com temor, ela assume a responsabilidade. A pessoa com medo foge dela. Sabe, Deus está comissionando a sua igreja. Deus quer tirar um povo. Tem muita gente que prefere ser cabeça de rato do que ser gola do leão da tribo de Judá, irmão. Vira para a igreja que está dizendo assim: Deus não te chamou para ser cabeça de rato. Deus chamou você para ser gola do leão. E não é qualquer leão não, irmão. É o leão da tribo de Judá. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aí eu pergunto, irmão, acho que a noite hoje está mais para choro, tá ou não tá? Tá ou não tá? Vamos sair daqui com temor ou vamos continuar carregando medo? Tem um hino que diz assim: no amor não há medo, né? Tem um hino que canta assim, você sabe esse hino? Mais ou menos? Vamos ver como é que está isso mais ou menos aí. Do amor não há medo, do amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Do amor não há. Do amor não há medo, do amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe, não tenha medo de se apresentar diante do Senhor com temor. Não tenha medo. Um homem resolvido, ele não vai viver uma atribuição de problema, ele não vai viver uma transferência de responsabilidade, ele não vai viver uma transferência de expectativa, ele não vai correr atrás de falsas linhas de chegada. Não, um homem resolvido com o Abba, resolvido consigo, um homem ou uma mulher que tem temor ao Senhor, não importa o que ele fez, não importa o que ela faz, no momento que precisa ele corre na direção. Lembra quando Deus chegou no jardim? O que aconteceu, Adão? A mulher que tu me deste. Não foi essa a resposta? Sim ou não? Aí a gente pensa que Adão estava culpando a mulher, é ou não é? Não, Adão estava tentando culpar Deus. A gente sempre está tentando atribuir responsabilidade. A gente sempre está tentando atribuir expectativa.
Eu posso falar algo para você. Quando Pedro e João estavam na porta formosa do templo com o paralítico, eles bateram no peito e não disse assim: olha para ele, olha para ela, olha... Não, eles disseram assim: olhe para nós. Sabe, você precisa estar resolvido. Repita comigo assim: Senhor, pelo teu Espírito, me ajude a ser intencional. Intencional com o que, pastor? Deixa eu te falar. A palavra intencional, ela foi muito marginalizada. Estou me fazendo entender, sim ou não? A palavra intencional dentro de um ambiente de marginalização significa: eu vou ser intencional para manipular, e então eu vou alcançar o que eu quero de verdade. Mas a palavra ser intencional debaixo de um temor do Senhor é você assumir a sua responsabilidade, assumindo a sua identidade de filho, de herdeiro de Deus e co-herdeiro do Cristo, e cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Aleluia. Então, duas palavras talvez que eu gostaria de valorizar nessa noite. A primeira: em cada alma havia temor. E segundo, seja intencional. Tem tanta coisa para eu falar, mas já são 9h05. Cadê a irmã Emiliana? Se programa para amanhã, dá aquela rajada, pode ser? Eita glória. Só para eu concluir aqui, pode ser? A irmã me libera. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou pular um pouquinho. Abra comigo, por favor, nós vamos orar em cima disso. O que é temor e o que é intencional, sem segundas intenções. Se nós sairmos daqui, nós vamos parar de enfrentar com algumas coisas na vida. Eu vou ler o texto, nós vamos orar em cima disso. É você que vai dar a final para essa mensagem. É você que vai finalizar a mensagem. Você vai finalizar a mensagem. Para você. Diz assim, 2 Samuel 21. Sabe, nós não podemos ficar olhando resultados por causa de benefícios. Tem coisas que você vai alcançar, que você vai construir, não vai ter benefício algum. Porque eu preciso cumprir o meu trabalho, existe um propósito por causa de uma missão. E não é você que define os propósitos de Deus na sua vida. Pastor, se eu não defino os propósitos de Deus na minha vida, o que eu faço? Durante a caminhada você vai descobrindo os propósitos de Deus na sua vida. Há uma diferença de você definir, João, para você entender. Há uma diferença de você, como diz aqui o texto que eu acabei de ler, a intenção diz assim: olha, não é você que vai definir, você vai descobrir o propósito. Aleluia. Quando eu defino, eu quero estar no controle, eu estou manipulando. E quando eu descubro os propósitos, eu estou andando na vontade do Senhor, debaixo de um temor dele. Quantos estão comigo? E eu te pergunto: você está disposto mesmo a assumir o seu lugar? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu vou ler o texto, depois não tem mais volta. A Bíblia diz assim que Deus não leva em conta o pecado da ignorância. Depois que eu ler o texto, tu está pego. Sim ou não? Sim. Irmão, a igreja do Senhor, ela não é andarilha, ela é peregrina. Vamos lá. 2 Samuel 21, verso 10. 2 Samuel 21, 10. Quem conhece essa passagem aqui? Só vou trocar em miúdos. Aqui fala o texto, a história que antecede esse texto, fala de uma aliança que Saul fez e não cumpriu. Quando eu tenho medo, eu vivo uma vida de contrato. Mas quando eu tenho temor, eu ando em uma vida de aliança. Repita comigo: no medo, vivo um contrato. No temor ao Senhor, eu estabeleço uma aliança.
só eu vou falar agora. Então, o que antecede aqui? Eu preciso ser bem sucinto no que eu estou falando, para que no momento da oração você tenha entendimento de verdade daquilo que nós como igreja vamos fazer hoje. Saul faz uma aliança e não honra. Sabe que a primeira coisa que Deus faz quando o rei não honrou a aliança? Cessou a chuva. Eis, em qual ou em quais áreas você está vivendo uma sequidão? Luta e não vence. Anda, procura e não encontra. Corre e não alcança. Em que área, ou em qual área, ou em quais áreas você está vivendo uma sequidão? A Bíblia diz assim, que a primeira coisa que foi feita, parou a chuva, irmão, e para o fruto frutificar, a terra precisa ser encharcada, a terra precisa ser molhada. Quando que eu encharco a terra e a terra está sendo molhada ao nível da necessidade daquilo que eu preciso frutificar? Quando eu estabeleço uma aliança no temor ao Senhor e não a quebro por medo de benefícios ou não benefícios ou cumprimento de propósito. Eu me fiz entender, sim ou não? Sim ou não? Então eu chego aqui. Até aqui está todo mundo comigo? Amém. Sim ou não? Aleluia. Eu vou falar algo para você com muita propriedade, sobriedade, maturidade. Se nós tomarmos um posicionamento hoje, com entendimento disso daqui, não é semana que vem, mês que vem, no ano que vem, não. Esses dias, verás a glória do Senhor. Pode bater palma para Jesus. Isso aqui, escuta, isso aqui não é uma revelação minha, não é uma chave de... Não, é Bíblia. Vamos lá. Enquanto vocês acompanham ali, eu vou ler daqui. Então Rispa, filha de Aiá, tomou o pano de saco e o estendeu para si sobre a penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Nós estamos falando de aproximadamente 5 a 6 meses. Nós estamos falando entre 150 e 180 dias. Quantos estão comigo? Vamos lá. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável com quem? Com quem? Agora eu te pergunto, o que a terra tem a ver com isso? Vamos lá. Davi viu que parou a chuva, e o reino de Davi estava com um problema terrível, sim ou não? Sim. Como é que o povo ia comer? Davi vai então até os gibeonitas e pergunta o que aconteceu. Então eles contaram para Davi o que havia feito o rei Saul. Aí Davi faz uma pergunta: o que vocês querem para que nós possamos consertar a aliança, consertar o erro de Saul? Sabe o que os gibeonitas pediram? 7 homens da casa de Saul. Quantos estão comigo? Quantos homens pediram? 5 era dessa mulher aqui.
E dois, sabe quem que eram os outros dois? Lembra quando Davi derruba o gigante? Antes Davi pergunta: o que vai acontecer com o homem que derrubar esse gigante? Aí disseram para Davi assim: o rei vai dar a sua filha donzela para ser a sua esposa. Olha, o rei vai condecorá-lo, vai assalariá-lo. E detalhe, a casa do homem que derrubar o gigante vai ficar isenta de impostos por toda a vida. Davi esfrega a mão, ele derruba o gigante. Na hora que Davi vai casar com essa mulher, o que Saul faz? Ele pega a mulher que ele havia prometido para Davi e dá para outro homem. Era uma outra aliança. Sabe o que eu aprendo aqui? O não de Deus não é uma reprovação. Ele está te protegendo. Mas o homem que tem medo vê como uma reprovação. Mas uma mulher, um homem que tem temor, vê como uma segurança. Se Davi tivesse tomado aquela mulher como esposa, dentro desses 7 filhos, Davi ia ter que entregar 2 para serem enforcados. Quantos estão comigo? Estou me fazendo entender? Você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida? Alguns nãos que você tem como rejeição, como reprovação, alguns reveses que você está atribuindo a inveja de alguém. Está entendendo o porquê de alguns nãos? O porquê que algumas portas se fecharam? O porquê que ninguém recebeu a irmã Maria para dar a luz ao Messias e teve que gerar lá na manjedoura, em uma estribaria, junto com os animais? Cara, tudo que Deus pede para mim, tudo que Deus pede para você, todo não que Ele diz, toda porta que Ele fecha, Ele não faz comigo, Ele não faz com você, sem primeiro Ele ter feito com Ele mesmo. Sabe, nós precisamos entender o propósito de alguns nãos. Um homem, uma mulher que vive com medo, não entende o fluir da vontade soberana, perfeita do nosso Abba. Mas o homem e a mulher que tem temor do Senhor descansa no Senhor. Aleluia. Pega um véu para mim, fazer um favor. Ninguém grava isso. Um véu. Véu Armando Rocotós. Achou que eu ia cantar o hino, irmão? Aleluia. Aqui comigo. Uma mãe, uma mulher na Bíblia está falando de quem? Tipologicamente, quando a Bíblia cita mulher na Bíblia, tipologicamente está se referindo a quem ou o quê? A quem? Então uma mãe que por 150 a 180 dias ficou assim, ó. Durante o dia, vinham as aves, ela enxotava. E durante a noite, ela ficava com um pedaço de pau e tocha. Vinha lobo, vinha alguma coisa, ela corria, afugentava. Eu não estou falando de uma hora. Eu não estou falando de um dia. Eu estou falando de 150 a 180 dias. De 5 a 6 meses. E ela não mandou recado para ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você aceita os desígnios do Senhor na tua vida, quando você tem temor do Senhor, não importa o que fizeram com você, vai chegar à mesa do rei. E o rei vai ouvir você. Escute. Eu acredito que alguém chegou para Davi. Foi dito a Davi, nós lemos ali. 11. Alguém deve ter chegado, Natan, talvez, possivelmente, o profeta. Chegou para Davi e fala assim:
Majestade, está chato já? Não vai fazer nada? A mulher está lá, uma mãe, uma intercessora. Você vai parar no não? Você vai retroceder porque não deu certo? Porque não aconteceu do seu jeito? Porque não veio como você esperava, não veio no tempo que você precisava? Você vai parecer isso. Agora uma mãe, durante o dia, afugentava, e durante a noite, um pedaço de pau e tocha. Sabe o que aquela mãe queria? Só uma coisa: que os seus filhos fossem enterrados, só isso. Eu acompanhei o drama de uma mãe que o filho estava desaparecido. Eu sei que é isso. Eu fui reconhecer o corpo, encontrado 10 dias depois. O consolo da mãe não era ter o filho de volta. O consolo da mãe era encontrar o filho, mesmo que fosse só para sepultamento. Eu vivi isso. Eu tive que ir lá reconhecer o corpo. Agora, no primeiro não, você vai parar na primeira dificuldade. Foi chegado no ouvido, chegou ao ouvido do rei. Olha, rei, está ruim, está difícil, está chato já. Ah, mas olha, não fui eu que fiz a aliança, não fui eu que provoquei o erro, a culpa não é minha. O homem no primeiro Adão não assume a responsabilidade. Mas o homem que entendeu o último Adão bate no peito e diz assim: olha para nós. Não, mas não foi eu que quebrei, não fui eu quem fiz. Eu não vou cobrar, eu não vou consertar algo que eu não fiz. Não, irmão, se você entendeu no espírito que você carrega, não procure quem errou, quem foi que derrubou. Só pergunta: como eu posso ajudar? Depois você trata o problema, depois resolva a situação. Não resolva as coisas externas, ajude a resolver pessoas. Chegou no ouvido do rei. Então o rei mandou buscar Saul, Jonathan e os enforcados. E agora eu quero que você fique em pé comigo, por favor. Eu estou entendendo que nós precisamos sepultar algumas coisas hoje. Aquela questão, se tivesse acontecido assim, eu não estava assim. Vamos sepultar hoje. Se não fosse a traição, se não fosse o golpe, se não fosse o roubo, eu estaria melhor. Vamos sepultar essas coisas hoje. Talvez até hoje nós estávamos aqui como essa mulher, essa chamada Rispa. Cara, a gente só quer uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ter que pular algumas coisas aqui, ó. E detalhe, o que me chama a atenção é que quando Davi fez o que ele tinha que fazer, a Bíblia diz assim que Deus se tornou favorável com a às vezes não tem a ver com você, às vezes tem a ver com coisas para você. Se você entender aquilo que você precisa sepultar, a prosperidade vem, a oportunidade chega, a porta se abre, o milagre acontece, a unção aumenta, teu espírito dilata. Você não vai conseguir classificar por palavras, mas você sabe que alguma coisa mudou. Pastor, quando eu sei que mudou, quando mudar você sabe, irmão. Quando acontecer você sabe que é Ele. Sabe, mas tem coisas que não vai acontecer com você, não vai acontecer comigo, enquanto não enterrar algumas coisas. E talvez a palavra mais chave hoje para se enterrar algumas coisas
não é identificar o que precisa ser enterrado, mas é perdoar algumas coisas, perdoar algumas pessoas, perdoar algumas ofensas. Escute, eu já atendi pessoas que não perdoam a Deus, porque viveram uma tragédia tão cedo em suas vidas, tão cedo viveram uma tragédia. Poderia ter ficado mais tempo, poderia isso, poderia aquilo, e está com isso entalado até hoje, não rompe. Doença toma conta, não vive bem. Deixa eu te falar, não importa quem errou, não se preocupe quem derrubou o ferro, o machado, mas você sabe onde está ele. Aleluia. Sabe, nós podemos aprender muito com a irmã Rispa, nós podemos aprender muito com ela. Em nenhum momento a Bíblia faz menção que ela mandou um recado no WhatsApp, Facebook, um direct, um link no YouTube. Não, ela não mandou nenhum recado, ela só entendeu uma coisa. Aleluia. Ela entendeu uma coisa: o que eu tenho que fazer, ninguém pode fazer por mim. Ela falou assim: o que cabe eu fazer? Não permitir que as aves do céu levem nem que seja um metacarpo dos pés ou das mãos dos meus filhos. Todos os ossos precisam continuar aqui, porque eu sei que Deus vai tocar no coração do rei, e o rei vai ouvir o Senhor falando do coração dele, e ele vai permitir que eu sepulte os meus filhos, porque é uma desonra para a cultura judaica. Os filhos, uma geração, uma casa, sem ter um fim honroso, é desonroso. Ficar no vento, ficar no tempo era desonroso para aquela casa, era desonroso para aquela família. Eu não sei o que é desonroso para você, irmão, mas só Jesus. Pastor, irmão, se você não receber Jesus como teu Senhor e o teu suficiente Salvador, nós não entendemos nada. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Volte hoje, não, o melhor, volte agora para os caminhos do Senhor. Aquilo que você tem que fazer, Jesus não vai fazer, irmão. Aquilo que você tem que fazer, você precisa entender o que você tem que fazer. É enxotar as aves durante o dia, é afugentar as feras durante a noite, e sem se preocupar se alguém está vendo a sua dor, sem se preocupar se alguém está vendo a sua luta. Quem precisa ver, quem precisa saber, irmão, está vendo? E está sabendo. Mas por que ele demora? Não, ele não está demorando, ele está trabalhando você. Ele está trabalhando, Caio, ele trabalha. Desde a antiguidade ainda não se viu, jamais se ouviu sobre um Deus que trabalha por aqueles que Ele ama. Deus está trabalhando você. Feche os teus olhos. Esqueça, não se importe agora com a pessoa que está do seu lado. As pessoas passavam e viam Rispa fazendo aquilo. Quantos talvez zombavam, quantos talvez teriam desistido, e ela não se importou. Tendo ou não tendo, podendo ou não podendo, indo ou não indo, vivendo ou não vivendo, irmão, não se importe. Cumpra o seu propósito. Continue afugentando as aves durante o dia e espantando os animais na noite. Irmão, Deus está trabalhando você. Eu estou com muita convicção, com muito temor aqui nessa noite. Eu não vou parar, você não pode parar. A distância não pode te parar. O não pode te parar. Os elogios não podem.
você que vai fazer um apelo para você hoje. Eu não vou finalizar a mensagem, é você que finaliza. Eu não vou dar destino para a mensagem, é você que precisa dar. Você quer que Deus seja favorável para a sua vida? Assim como a Bíblia diz assim, que então, depois que Davi sepultou os ossos, Deus então se tornou favorável com a terra. Não carregue a mágoa, não carregue o ódio, não carregue a ira, não carregue a vingança, não carregue a maldade. Sepulte ela, enterre ela. Você quer que Deus se torne favorável? Então não seja um homem ou uma mulher com medo. Seja um homem ou uma mulher com temor. Não é apontando para o lado onde caiu e correndo para o outro lado, ao contrário da responsabilidade de socorro. Mas é falar, caiu, e bater no peito e assumir, Senhor, foi assim, foi desse jeito, foi dessa forma, foi dessa maneira. Sabe, eu vou te dar um conselho: enterre os ossos, sepulte os ossos enterrados e ressecados pelo tempo vai trazer fim aquele tempo terrível que chega, não sei quais ambientes, tempo de sede que você está vivendo, mas o Senhor não quer te punir. O Senhor quer fazer chover na sua vida bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Enterrar os ossos é tão valioso quanto ao sacrifício que você está vivendo de entrega e de renúncia. Você precisa entender, José de Arimateia entendeu. Quando ele pegou uma concessão, tirou o corpo morto de Jesus daquela cruz e colocou em um túmulo, depositou em um túmulo que ninguém havia experimentado. Ele sabia que depois do preço pago, o corpo precisava ser enterrado para experimentar um novo tempo, uma nova fase, uma outra unção. Qual, pastor? A ressurreição. Eu não sei porquê, mas alguns de nós temos evitado sepultar os ossos dos nossos grandes problemas e sepultar as carcaças das nossas tristes experiências. Todo mundo tem uma história, irmão. Todo mundo tem um dia mau, semana mau, ano mau. Todo mundo tem. Nós não veremos a chuva, embora tenhamos feito os grandes sacrifícios, irmãos. Os ossos somente podem ser ajuntados e sepultados mediante o poder do perdão. Talvez um perdão a você mesmo, talvez um perdão a uma outra pessoa, ou um perdão ao próprio Deus. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar. Doce Espírito Santo, essa não é a minha função. Convencer alguém de alguma coisa, induzir alguém a alguma coisa, manipular alguém para alguma coisa. A minha função é só apontar, como João Batista apontava o Cristo. Eu quero apontar Jesus. Tudo que for feito, eu quero falar de Jesus, que salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e de lambuja leva para o céu. Eu quero apontar Jesus todos os dias da minha vida. Eu não quero fazer nenhuma outra coisa que não seja apontar o Cristo. Mas doce Espírito Santo, é o Senhor que convence o homem do pecado, do arrependimento, do juízo e da justiça. Conduz o meu irmão, conduz a minha irmã a sepultar o que precisa ser sepultado, mediante o poder do perdão. Essa é a minha oração nessa noite. Senhor, agora eu estou entendendo a aflição que eu enfrentei antes do culto. Uma aflição, uma guerra intercessória. Eu sei que o Senhor encontrou, eu sei que o Senhor encontra propósito nos corações, nos espíritos aqui do Senhor. Nós não vamos sair daqui confusos,
perturbados, sem rumo. Não, nós não vamos sair. Nós vamos sair daqui hoje dizendo para o Senhor, e o Senhor dizendo para nós: uau, era isso, era isso. Assim como os discípulos ali a caminho de Emaús, um disse para o outro, enquanto ele falava, o nosso coração não ardia. Era ele. E eles voltaram, irmão. Eu sei que está ardendo, eu sei que você sabe que é ele. Então volte. Não pare. Não desista. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, por favor?